Olá! A escola é o espaço de formação intelectual de um cidadão e espera-se que seja um local munido de proteção e segurança. Entretanto, o cenário brasileiro evidencia outra realidade: isolamento social, exposição à violência, influência das redes sociais e da polarização construíram um ambiente escolar que virou palco dos mais variados tipos de violência e termina afetando a segurança, o bem-estar e a dignidade de estudantes e profissionais da educação. Esse cenário levou o deputado Duda Ramos, do MDB de Roraima, a apresentar o projeto de lei número 1867 de 2023, que dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para ações de proteção e segurança escolar. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Cristiane. Quero agradecer pelo convite, agradecer também aos telespectadores que estão nos acompanhando e dizer que esse projeto, para mim, é de uma importância enorme, porque a gente, quando pega os dados do passado, a gente percebe o quanto nós estamos vivendo hoje uma problemática muito grande. E se a gente não olhar de uma forma muito responsável e não der a atenção devida para isso, a gente pode aí chegar nos casos extremos, né? Só para você ter uma ideia, Cristiane, entre 2002 e 2022, aconteceram 16 casos de violência, de ataques em escolas públicas. Veja bem, nós estamos falando em 20 anos. Só nesse ano de 2023, começo do ano, nós estamos agora no começo do ano, já foram 223 pessoas presas por ameaças a ataques em escolas. Então você vê que está tomando uma proporção que a gente realmente precisa, não só a classe política, mas eu acho que toda a sociedade precisa olhar para isso com muita atenção. Deputado, o projeto propõe o desenvolvimento e implementação do Plano Estadual ou Distrital, de proteção e segurança escolar. Quais tipos de ações estão previstas dentro desse projeto? Deixa eu falar um pouquinho do projeto de lei dessa PL, que é a 1867 de 2023. Nós queremos que sejam destinados 5% do Fundo Nacional de Segurança para cuidar da segurança das escolas públicas. Porque as privadas vão fazer, as privadas vão investir, porque elas têm como cobrar isso na mensalidade dos alunos. Mas, infelizmente, hoje, a educação do nosso país precisa melhorar bastante e eu acho que a gente está nesse caminho, mas não foi pensado até agora em recursos para a segurança das escolas. Então, nada mais justo que a gente destine 5% do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fundo que já existe, já vai para os estados, okay? Para que a gente faça com que isso obrigatoriamente seja usado nas escolas públicas. E usado com que tipo de ação? Ações que tragam segurança para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, né? E também a gente não pode esquecer segurança para o estudante, mas também tranquilidade para os pais dos estudantes. Porque você imagina, você tem filhos, Cristiane? Não. Não? Eu tenho seis filhos. Então você imagina você deixar um filho na escola, você ir trabalhar e você ficar preocupada com o que pode acontecer com o seu filho na escola. Imagina a angústia de um pai ou de uma mãe em relação a isso. E a gente, podendo fortalecer a segurança nessas escolas, a gente traz segurança para os alunos e tranquilidade para os pais desses alunos, né? Eu tenho uma ideia, por exemplo, que são portas giratórias, Cristiane. Hoje você chega num banco, você não entra com metal algum. Concorda? Se você tiver com um celular no bolso, você vai ter que tirar o celular e botar na caixinha para poder passar. Se apitar ali, você vai ter que voltar, é chave. Enfim, tem uma segurança. Para cuidar do quê? Para cuidar dos funcionários que trabalham no banco e para cuidar do dinheiro que está no banco. E as nossas escolas, infelizmente hoje, jovens, pais de alunos, qualquer um entra com qualquer tipo de metal. Então, por que a gente não ter também portas giratórias com detector de metais
na entrada das escolas. As escolas estão o nosso bem mais precioso, que são as crianças, que são o futuro do nosso país. Então eu acho que a gente precisa cuidar disso com muita responsabilidade, com muita atenção. Essa questão da destinação dos 5% do fundo, como é que ela vai ser fiscalizada? Como é que a gente vai poder acompanhar o que está sendo feito e que tipo de ações vão estar cobertas por isso? O senhor citou a questão das portas giratórias. Não, mas tem outras. Mas tem outras mais. Sim, sim. Que outras ações, tipo treinamento, preparação de equipes, conscientização de tanto professores quanto alunos? Como é que vai ser trabalhado isso e como é que vai ser fiscalizado e acompanhado? Olha, eu trouxe aqui alguns itens que podem estar dentro desse projeto dos 5%, tá? Que não é pouco dinheiro. Bom, não é pouco dinheiro. Se for usado com responsabilidade, resolve boa parte da segurança das escolas. Contratação de vigilante para a segurança das escolas, capacitação dos profissionais da educação e alunos para atuar em situações de emergência. Hoje, nem o professor, ele não tem esse treinamento, essa capacidade, okay? E nem os alunos, para atuar numa situação de emergência. Isso você já vê nos países de primeiro mundo. Chega nos Estados Unidos, por exemplo, que infelizmente é mais comum do que hoje no nosso país esse tipo de acontecimento nas escolas. Mas já existe um fundo nos Estados Unidos destinado para a segurança das escolas públicas. Os professores, os funcionários das escolas e os alunos, eles recebem o treinamento como agir num caso desse. E aqui a gente não tem isso, né? A realização de campanhas educativas para a prevenção e combate à violência nas escolas. Então, a gente também vai fazer, com esses 5% do Fundo Nacional de Segurança, a gente vai fazer também campanhas, a gente vai trabalhar isso para que as pessoas tenham mais consciência sobre esse problema. E é um problema que está crescendo. Ainda bem, graças a Deus, que a mídia e o governo federal também está dando a atenção necessária para esse caso. Tá? Estabelecimentos de parceria entre as instituições de ensino e as polícias militar e civil para o desenvolvimento de ações integradas de segurança. Tá? E, claro, outras ideias que meus colegas deputados federais também podem trazer para dentro desse projeto de lei, que com certeza vai ser muito bem-vinda. A questão de investimento em infraestrutura é extremamente importante. Falta de infraestrutura deixa precária a situação e torna mais vulnerável o ambiente escolar. Só que é necessário também pensar em ações complementares. A questão do acolhimento aos estudantes, a questão da aproximação das famílias, a questão de qualificar os professores, como o senhor comentou, para atingir as metas e a gente ter resultados com esse tipo de ação, está sendo previsto? Cristiane, eu acho que quando você pega um problema, e um problema que pode chegar a uma gravidade extrema, eu acho que você precisa ser muito pontual. Você precisa entender o que é, nesse momento, prioridade. Ontem eu estava dando uma entrevista e eu estava falando justamente sobre isso. O jornalista me perguntou se eu achava que a família tinha participação no que está acontecendo. Eu acho que a gente não pode ir por esse viés. A gente não pode, hoje, tentar de forma alguma jogar a responsabilidade nas famílias ou jogar a responsabilidade na sociedade. Não, tem outras causas. O que a gente pode resolver hoje, no momento, para sanar, para tentar, pelo menos, estancar o que está acontecendo no nosso país? É a gente investir na segurança das crianças nas nossas escolas. Depois disso, a gente pode, sim, falar sobre estrutura familiar, nós podemos falar sobre a integração da escola junto com trazendo a família para perto. Isso a gente pode falar, não tem problema. Mas eu acho que agora a gente precisa ser pontual. A gente precisa, de fato, investir hoje no que é prioridade. E é a segurança das nossas crianças dentro das escolas. Deputado, muito obrigada pela participação. Desejo muito sucesso à proposta
E a você de casa, muito obrigada pela audiência e para assistir este ou outros programas da Câmara dos Deputados, basta acessar o nosso canal no YouTube. E até o próximo Palavra Aberta.